Aproveito este momento para falar com o povo do meu estado, do meu país, sobre a triste realidade que sofremos neste momento. O orador que me antecedeu leu praticamente um relatório da Previdência. Vocês perceberam que não houve um único artigo que falasse de privilégio. Todos os cortes foram exatamente em cima dos pobres. E ainda há quem defenda um absurdo desse. Mas, senhor presidente, ainda ontem a insanidade, a insensibilidade deste governo que tomou de assalto a direção deste país, comete mais um crime doloroso. Simplesmente deixaram de renovar os contratos, ou suspender os contratos com os laboratórios públicos que produziam 19 tipos de medicamento para diabéticos, transplantados e pessoal com câncer. Senhor presidente, isso afeta 30 milhões de brasileiros. Eu não imaginava que a insensibilidade deste governo cruel, de olhar fascista, fosse tão violento. Porque nos causa indignação. Já não basta liberar 40 milhões para parlamentares roubar a previdência do povo brasileiro, ainda tira remédio de pessoas tão carentes e sofridas, que está lá com câncer e que não tem outra alternativa que não seja a morte, porque são pessoas que não têm como adquirir este medicamento. Como cristão que sou, isso me causa indignação. Até porque eu fui secretário de saúde do meu estado e sei o que significa uma violência como essa em cima do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, se tem uma marca que o mundo conhece, foi o modelo do fascismo dos anos 30, onde repetir uma mentira de forma reiterada, você transforma essa mentira em verdade. E é o que nós estamos vivendo neste momento aqui neste país. Porque a minha fala hoje é exatamente para lamentar a maldade que aconteceu neste plenário, neste parlamento, a semana passada. Estivemos aqui quando chegou na madrugada da terça-feira. Os acordos da madrugada isentavam ali os grandes produtores na ordem de 84 bilhões de reais para beneficiar exatamente os grandes produtores, que faz o mercado da exportação. 84 bilhões de reais para assegurar uma reforma de uma previdência que tira direito dos mais humildes. Porque é uma insensibilidade, tal qual retirar 19 medicamentos de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que têm diabetes, que têm câncer, que são transplantados. Isso causa dor em nossos corações. Foi essa reforma que foi aprovada aqui. Essa reforma, senhor presidente, qualquer um pode pegar o microfone. Eu desafio que fale qual foi o artigo que mexeu num privilégio. Tudo que se fala aqui é em cima de quem ganha 2 salários mínimos. Quem ganha 2 salários mínimos é privilegiado. Que história é essa? Toda a reforma foi em cima do regime geral de previdência social, que tem um teto máximo inferior a R$6.000, não chega a 5.900, mas quase 80% foi em cima de quem ganha 2 salários mínimos. E alguém ainda usa o microfone e diz que está fazendo justiça. Me mostra um artigo que mexeu no grande privilégio, dos salários acima de 30 mil, ou salário em setores que a gente sabe que recebe até acima do teto legal, que recebe acima de 100, 200 mil por mês. Não tem um artigo, porque este governo, que tem compromisso com a elite e tem ódio da classe humilde, este governo que foi aprovado e apoiado pela Casa Grande, e a Casa Grande se uniu sim a toda a grande mídia, todo o grande empresariado, para defender essa tal reforma. Ora, senhor presidente, quando a elite deste país se une com um objetivo, tenha certeza que é a senzala que paga a conta, porque a elite não vai se unir para tirar seus privilégios. E foi esta elite que, além de fazer os acordos inescrupulosos, no meio da madrugada, de liberar
emendas parlamentares não orçadas. Nós não estamos falando das emendas impositivas que está na lei, todos nós temos direito. Nós estamos falando fora dos acordos que vai aumentar o teto fiscal, cujo teto fiscal vai distribuir com o povo brasileiro para pagar 10 milhões que já foram liberados em torno disso, mais 10 milhões e mais 20 no final do ano. Não estamos falando da emenda constitucional aprovada, legal, impositiva dos parlamentares. Nós estamos falando, senhor presidente, de um ato que não tem sequer sustentação legal, e uma juíza termina dando uma liminar e 16 minutos derruba a sua própria liminar, porque não estava sequer aprovada ainda no orçamento desta casa. Ora, senhor presidente, e alguém acha que isso é normal, no século XXI, fazer esse tipo de acordo para poder roubar a previdência do povo brasileiro? E alguém acha que é normal? Não é normal, senhor presidente. Portanto, o que eu tenho aqui é exatamente a externar a minha indignação, o meu descontentamento, como um deputado de origem popular, um deputado que vem do movimento sindical, um deputado que é alinhado exatamente com as classes da negritude, lá do quilombola, ligado aos movimentos populares, vê uma situação cruel, como é que nós estamos passando. Eu solicito que eu estou aqui nas breves comunicações, então que já me adicione os meus 3 minutos, porque eu já falo encerrando, senhor presidente. Então, eu queria, neste último dia, aqui nesta casa, deixar consignado aqui a minha indignação e meu descontentamento. E lembrar, senhor presidente, que eu todo dia li um texto, quando era registrado, onde a humanidade errou quando não parou o fascismo na Itália. Quando a humanidade errou quando não parou o nazismo na Alemanha, onde a humanidade está errando no meu país, quando a gente vê esses escândalos todos os dias, quando se utiliza os artifícios do Intercept que denuncia todos os dias, através de uma condenação combinada entre Ministério Público, entre juiz, entre a Globo, para condenar um inocente, como condenaram politicamente o presidente Lula, porque sabe, se não fosse a condenação política de interesse internacional, do interesse norte-americano, para roubar o petróleo brasileiro, para roubar o nosso minério, para roubar os nossos valores da Amazônia, certamente esta prisão política não teria acontecido e o fascismo não estaria ocupando com tanta força, com as repetidas mentiras que fazem todos os dias, como aquela que diz: o PT quebrou o Brasil. Como assim? Se o Brasil era a 12ª economia do mundo e o PT deixou na 6ª maior economia do mundo. Quebrar é isso? O PT quebrou o Brasil com milhões de casas populares, onde os homens e as mulheres passaram a ter um teto digno, e o grande latifundiário ficou indignado por isso, porque antes eles viviam numa choupana lá dentro da sua propriedade para ser escravo, e o PT lhe deu a oportunidade de ter uma casa decente. Como o PT quebrou o Brasil, se levou água e energia lá para os rincões do Nordeste, ou lá para os rincões de qualquer estado dessa federação, que não tinha durante 500 anos que ele dirigia. Como foi que o PT quebrou o Brasil? Se descobriu o bilhete premiado do pré-sal que permitiu que colocássemos nos royalties 75% da educação que agora sofre com falta de recursos e 25% para a saúde. É isso quebrar o Brasil? Não, senhor. Mas alguém fica repetindo que não fosse um papagaio, mentindo de forma reiterada. O PT, se você pegar na Fundação Getúlio Vargas, é só entrar no Google, vai lá, a Fundação Getúlio Vargas dizendo que foi o período que a economia mais cresceu neste país. Quem está dizendo é a Fundação Getúlio Vargas, não sou eu. E alguém tenta repetir a mentira de forma reiterada para poder tentar fazer lavagem cerebral. Não, senhor. Estão quebrando o Brasil agora, onde o deboche internacional, por onde se anda, o nacional, é exatamente a gozação em relação ao nosso país. Todo dia uma vergonha. Agora mesmo com esse episódio vergonhoso de mandar o embaixador para os Estados Unidos porque sabe fazer hambúrguer. Que é isso, meu povo?
Qual é a empresa internacional que vai confiar num país que está sob deboche internacional? E isso gera desemprego, isso quebra a economia. E este buraco é muito fundo. E quem está aí sobre risco, senhor presidente, é as nossas gerações futuras, nossos filhos e netos. Porque mesmo que esta maldade a gente consiga afastar daqui a algum tempo, os prejuízos, deputado Hildo Rocha, serão por décadas e décadas. É muito profundo. Um país que passava a ser um orgulho internacional, por isso, senhor presidente, passa a ser um deboche internacional. Eu não acredito que o povo do meu país concorde com um absurdo desse, a não ser que tenha muitos interesses em jogo. Porque um homem honesto ou uma mulher honesta não pode aplaudir um governo que rouba a previdência dos pobres, um governo que ainda aceita que no meu país do século XXI tem uma prisão política do presidente Lula, um governo que percebe que houve um jogo combinado, uma condenação combinada no Ministério Público, entre juízes e entre a mídia, e finge que não está vendo nada. Um governo que tira medicamento de transplantado, de doente de câncer, de diabéticos. Não, senhor presidente, é inaceitável. Eu espero que esta casa reavalie a sua postura e que a gente possa voltar em agosto com outro olhar para amenizar o sofrimento do povo brasileiro. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. E eu solicito que divulgue no meio de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado.